fora do fatorial, mas que você inclui no mesmo experimento. Como é que é isso? Um primeiro exemplo seria quando você tem um fatorial fonte por dose e tem a dose zero. O que seria isso? Você está trabalhando com sulfato de amônio, ureia e nitrato de potássio como fosse nitrogênio. E doses 0, 50, 100 mg por hectare. Qual é a diferença entre 0 na forma de sulfato de amônio e 0 na forma de ureia? Nenhuma, é 0. Então, se você está com um fatorial básico, você teria 3 tratamentos: 0 sulfato de amônio, 0 ureia, 0 nitrato de potássio, que são, na verdade, a mesma coisa. Você tem despesas. Tem algum erro estatístico? Não. Não tem nada errado em fazer isso. Tem algum ganho estatístico? Não. Mas tem despesas a mais. Então, o que é que você pode fazer? 50, 100, mais 3 fontes, mais o zero. O zero por fora do fatorial. Um tratamento adicional. Você tem lá um experimento em que você está com inoculações com diferentes bactérias e quer colocar um fatorial de forma de aplicação e estirpe. Tá? Aplicar via líquida e via pó na mesma bactéria. Um fatorial básico. Mas quer ver o que acontece também se não inocular. O não inocular é um tratamento adicional. No caso, o tratamento adicional vai ser o controle. Normalmente vai ser alguma coisa tipo um controle. Que pode ser positivo ou negativo. O controle é considerado um tratamento? O controle é um tratamento. Mas é um tratamento, todo controle é um tratamento, em qualquer esquema que você faça. Muitas vezes o controle se encaixa dentro do próprio fatorial. E aí ele tem o mesmo comportamento do resto do fatorial. Por exemplo, nesse exemplo da inoculação com diferentes formulações do produto líquido e sólido, o controle pode ser um inoculante comercial. Você quer comparar as novas bactérias contra aquele inoculante comercial, e aí ele é a mesma coisa que qualquer outro, não tem nada especial. Mas se o controle for uma coisa que não se encaixa no esquema geral do fatorial, ele pode ser um tratamento adicional. Um tratamento adicional vai ser um tratamento que você tem interesse, mas que não faz parte do fatorial propriamente dito. Ok? Tá coerente, gente? Como é que a gente faz? Como você não tem mais um fatorial completo, você vai ter que fazer a análise em etapas. Por quê? Você não pode ver o efeito dos fatores e das interações considerando uma coisa que está quebrada. Você tem um tratamento que não faz parte nem dos fatores, dos efeitos principais, nem das interações. Esses tratamentos adicionais. O que é que você faz? Primeiro você faz a análise considerando um conjunto de tratamentos sem considerar que é um fatorial. Tá? Para comparar os tratamentos do fatorial com o adicional, por contraste ortogonal, por teste de Dunnett. Você está comparando, isolando o efeito do adicional ou dos adicionais em relação ao fatorial. Depois que você faz essa análise, você pega a planilha, tira o tratamento adicional e faz a análise do fatorial propriamente dito. Então você vai fazer a análise em 2 etapas. Na primeira, você considera a existência ou 2 adicionais, e na segunda etapa você analisa o fatorial. Estão entendendo o que eu quero dizer? Pois não. O tratamento adicional faz parte da sua estrutura de tratamentos, concorda? Mas não faz parte do fatorial. Na hora que você tem ele
bolo, você não pode mais analisar o efeito dos fatores isoladamente, porque a estrutura geral está quebrada. Concorda? Mas por que, por exemplo, porque esse tratamento racional seria uma coisa real? Porque não se encaixa no modelo. Como ele não se encaixa no modelo? Você tem um fatorial entre adição de metais, dois metais, e está querendo ver o efeito na planta. Um tratamento adicional poderia ser você ter a planta sem nenhum metal pesado. O que acontece sem nenhum metal pesado? Ele não faz parte daquela estrutura metal 1, metal 2. Ele não vai ter interação. Ele, como é 100 e você está lá com diferentes metais, você tem um por fora, ele não se encaixa na estrutura do fatorial em que você tem que ter diferentes fatores, cada um presente em diferentes níveis. Ele é uma coisa à parte que é importante para você, para entender o que aconteceria, mas não encaixa pela estrutura de tratamento que você está utilizando, não se encaixa na estrutura de um fatorial, naquele fatorial. Pode ser que seja, você está com um experimento com manejo do solo, certo? Vendo profundidade de preparo do solo, profundidade de aração do solo, e tipo de máquina que você vai usar para. E quer ver a comparação com o plantio direto, que não envolve nem tipo de máquina, nem profundidade. Então, o plantio direto não estaria na estrutura de um fatorial de profundidade de preparo por tipo de implemento de preparo. Ele não encaixa aqui. Mas é uma coisa que é importante para você comparar o que acontece, porque você quer ver o manejo de solo convencional, que é menos diferente do ideal. Ou você tem um fatorial de diferentes manejos de área, certo? Diferentes sistemas de recuperação de passagem, tá? E quer comparar com a mata nativa, ou com diferentes vegetações nativas. Então você tem diferentes tratamentos que não fazem parte daquela sua estrutura do fatorial, mas que são importantes para você entender o mecanismo por trás. O fatorial não tem nada de mágico não. O fatorial é uma forma de entender o que está acontecendo. Então você tem que escolher aqueles tratamentos que vão ajudar a entender. O experimento de Daiane, por exemplo, ela tem sistema silvopastoril. Não, esse experimento que a gente está falando também. Certo? É silvopastoril, né? 2 sistemas silvopastoris diferentes. Mas também tem uma pastagem pura de braquiária. Na pastagem pura de braquiária não faz sentido pensar nas distâncias em relação à leguminosa, porque não tem leguminosa. Então o que é que a gente fez? Tinha a amostragem nas diferentes instâncias, porque era uma coisa importante no silvopastoril, e tinha um tratamento adicional que era a braquiária pura, com a amostragem aleatória na área, porque a gente não queria ver distância em relação a nenhuma das provas que estavam lá, queria ver a representação do que acontece para ver se o silvopastoril traz um ganho nas características de solo em relação ao tradicional, que é a braquiária pura. Não é um exemplo. Melhorou? Bruno? O ponto negativo de se usar o fatorial simples nesse caso seria só o econômico? Se fosse aquele caso da elevação, certo? Em que você tem um tratamento zero, que na verdade é repetido, é um risco econômico, e se você der o azar e der uma diferença significativa do zero ureia com o zero unidade de amônio, eu quero ver você explicar o que aconteceu. Certo? Se por acaso a estatística encontrar a diferença do zero com zero com zero, a explicação vai ser um negocinho meio chato de fazer. Mas porque no meu experimento eu utilizei duas granometrias de pó de rocha, e eu também utilizei o tratamento
risco é encontrado, não tem nada de errado. Não é nada que o revisor vá xingar. No máximo vai fazer um comentário que esses tratamentos são na verdade iguais, aí você diz que colocou somente para fim de completude. Mas acontece. Na verdade, a primeira vez que eu fiz um tratamento adicional zero foi isso. Era 0 de 2 fontes diferentes. E eu não percebi. Ou melhor, minto, eu percebi. No dia que eu fui lançar o experimento. Isso era na época que a gente fazia conta de calculadora e caderno ainda. A possibilidade seria fazer a cálculo tudo de novo. Ou botar daquele jeito. Deixei daquele jeito. É trabalho de disciplina só. Eu sou velho, como dá pra ver, né? Na época que eu fiz mestrado aqui, a gente pagava física, química, biologia, fertilidade, manejo, classificação e estatística, física, química, biologia, fertilidade, classificação, estatística e método do ensino obrigatório para todos os alunos no mestrado. E fertilidade tinha um experimento. O professor era Mário Lima Júnior, também conhecido como Mário Safado, Mário Fantasma e outros nomes semelhantes. Teve um trabalho desgraçado, depois a gente descobriu que ele colocava a nota para o sorteio. Nos trabalhos. Fiquei tão contente quando descobri isso. Até hoje, quando ele era professor aqui do DEP, eu também, né? Mário Alves Lima Júnior, Mário Andrade Lira Júnior. Quando me trocavam com ele, eu ficava uma letra diferente só, né? Mário A. Só ficava Lima para Lira. Quando confundia a gente, eu ficava tão contente. Tão contente. Ok, Bruno? Não tem nada de errado. Não fica assustado. Então, o que é que você faz? Faz a análise em 2 etapas. Primeiro, compara o conjunto do fatorial com esses tratamentos de interesse. Terminou de fazer essa análise, tira esses adicionais e analisa o fatorial. Mas como é que ficaria nesse caso a série não sai ou então a tabela, por exemplo? Porque na minha cabeça, tipo assim, eu boto uma coluna só com os tratamentos, nesse caso com a fonte zero, retiro ela, depois eu faço o fatorial dos dois. É literalmente isso. É literalmente isso. Então você vai ter primeiro uma tabela comparando, talvez um contraste ortogonal, por exemplo. Adicional contra, no caso desse exemplo que eu fiz de braquiária com ciclo pastoril. É braquiária contra ciclo pastoril. É pura contra ciclo pastoril. Qual é o comportamento da pura no geral, qual é o comportamento do ciclo pastoril, independentemente da distância, o conjunto do ciclo pastoril. Aqui. Terminei de analisar. Agora vamos pegar o ciclo pastoril e ver o efeito da distância. Ok? Então são momentos distintos. Dependendo do cenário, pode ser que você queira, por exemplo, se for a dose zero de 2 granulometrias diferentes, talvez o zero apareça na mesma figura, 2 linhas, uma linha para granulometria 1, outra linha para granulometria 2, o zero vai ser igual para as duas e as 2 linhas separadas para os demais níveis. Toda vez que você está montando tabela ou figura, você tem que pensar no que é que você quer transmitir. Isso é mais importante do que a análise de dados. Sempre lembrar que é comunicação científica. Então você quer comunicar. Comunicar implica você falar e o outro entender. Você tem que procurar ver qual é a forma mais efetiva de você passar o seu ponto para o seu leitor. Ok?
você pode complicar um pouquinho mais a vida. Fazer um fatorial com um fatorial adicional. Ou seja, ao invés de ser um fatorial com 1 ou 2 ou 3 tratamentos adicionais, é um fatorial em que os tratamentos adicionais são um fatorial. Tá? Mesma lógica, só que agora você vai fazer duas inásias de fatorial. O fatorial principal e o fatorial adicional. Primeiro é principal contra os adicionais e depois 1, 2. Eu não sugiro que você faça o fatorial com adicional com tratamento. Um fatorial com fatorial adicional com tratamento adicional. Independente de saber. Pode fazer. O céu é o limite. Tá? Pense no que é que você quer. O que você precisa é a estrutura de tratamentos que melhor permita você entender os mecanismos que a sua hipótese experimental diz que atuam. Tá? Então você precisa dos tratamentos que permitem que sejam viáveis de aplicar, não viáveis de aplicar no campo, viáveis de aplicar no uso, mas viáveis do ponto de vista experimental. Talvez seja dizer que vai aplicar 1000 kg de nitrogênio. Ninguém vai aplicar 1000 kg de nitrogênio na cana. Não é viável, economicamente. Mas experimentalmente pode ser interessante em um cenário específico você queira ver o que acontece se eu consigo matar cana com nitrogênio. Então, quando a gente pensa em viabilidade, a gente não está pensando em viabilidade de uso. Na pesquisa técnica, a viabilidade de uso é essencial. Na pesquisa científica, não é necessariamente essencial. Você pode utilizar tratamentos que são inviáveis. Eu vou adubar cana com ouro. Ouro na leitaria, que ouro é inerte, mas eu vou adubar cana com urânio para ver se eu faço açúcar radioativo para ser usado para aplicação em quimioterapia. Se você achar que consegue fazer urânio entrar na cana e sair no açúcar, me avise para eu sair, tá? Para ir para outro estado dessa área de produção. Mas se você tem um mecanismo pelo qual consegue justificar a possibilidade, não interessa a viabilidade prática no primeiro momento. Ah, quer dizer que a ciência é uma coisa completamente descompromissada com a realidade? Não, não é. A ciência existe para afetar a realidade. Mas vai ter fases da pesquisa em que o mais importante não é a realidade, é a lógica. É visualizar se isso é viável. Não, eu coloquei urânio lá na raiz da cana, não absorveu porcaria nenhuma. Qual é a importância disso? Eu já sei que uma área que sofreu uma contaminação leve, que dá para trabalhar na área, o solo está com teor de urânio, mas não é uma área que você vai ficar, seu bisneto vai nascer com 2 cabeças porque você entrou na área. É uma área que dá. A cana é uma cultura segura. A cana não absorve urânio. Alface absorve urânio, portanto a alface não pode ser cultivada. Como é que você vai saber isso aí? Somente plantando cana com urânio. E alface com urânio. Fases iniciais você vai utilizar urânio não radiativo, vai ter 500 anos de trabalho, e depois disso aí você vai chegar à conclusão que o urânio pode plantar cana lá, que está tranquilo. Ou talvez chegue à conclusão que cana é uma excelente forma de minerar urânio. Bote cana lá, e depois boa a cana e tira o urânio do caldo de cana. Melhor do que fazer o processo químico normal para extrair urânio.
tem urânio, leia-se platina, leia-se chumbo, qualquer coisa que você queira. Então, antes de vir a fase da pesquisa se preocupar demais com a aplicação prática dela, a gente tem que pensar fora da caixa. Porque se a gente pensasse na caixa, a gente não estava voando. Certo? Porque afinal das contas ninguém morre nessa fase. Vai voar. Quem voou primeiro, voou torando laço. E muitas vezes torando o pescoço também. Essa lógica a gente tem que tomar cuidado de lembrar que existem diferentes fases, diferentes objetivos, mas a ciência não deve ser limitada exclusivamente ao que vai ter aplicação prática agora. A técnica deve ser. E novamente, não estou de forma nenhuma querendo diminuir a importância da pesquisa técnica. Só quero lembrar que são duas coisas que nem sempre andam juntas. Voltando para técnicas, é uma coisa menos filosófica. Tá? Você pode sair aumentando, mas sempre se lembra por que está fazendo isso. E finalmente, não é finalmente, tem mais outro depois. Qual é o procedimento, qual é o problema desse procedimento de sair fazendo análise em etapas? Você está fazendo mais testes estatísticos. Primeiro fez o fatorial completo, ou melhor, avaliou o adicional, aí fez o teste do fatorial contra o adicional, depois você fez o fatorial. Quando você vai analisando mais vezes, você vai acumulando maior chance de cometer um erro. E você não tem como saber qual foi o tamanho do erro. Então, é um risco quando você faz por esse caminho. E aí você tem que tomar mais cuidado no que você está discutindo. O que Bruno fez na tese dele, por exemplo, na dissertação dele, evitou esse risco. Introduziu um outro, que é o aumento do número de tratamentos, o aumento do custo experimental, etc. Isso aí, o que é mais importante? Nesse caso, possivelmente a solução que ele deu, não intencionalmente, mas deu, é a melhor solução. Em outros casos, talvez não seja viável. Em outros casos, isso não poderia permitir o adicional, que é de meu interesse, e talvez eu decidisse que não vou ter esse adicional em função disso, mas pode fazer falta para entender o que aconteceu. Quem é que define? A sua hipótese experimental. Algumas razões de situações, a exemplo. Um milho com adubo verde, em que eu tenho época de plantio do adubo verde. Onde é que se encaixaria o sem adubo verde? Em qual época? Não encaixaria. Então ele é, pela natureza, adicional. Se eu não vou plantar o adubo verde, não interessa se eu estou plantando no plantio ou na floração. O sistema de silvopastoreio também, e alguns tratamentos que seriam repetidos, que foi o caso que aconteceu no experimento de Bruno, que é o mesmo tratamento duas vezes. E acontece mais fácil e mais vezes do que você pode pensar que acontece. Ok, gente? E finalizando, o trabalho de análise fatorial. Lembrando, vocês já estão devendo no trabalho, né? Ainda está no prazo, então não é porque está atrasado, não. Porque já tem no trabalho. Se tivesse passado o prazo, não estavam devendo, já tinha levado zero na comum. Que é o trabalho de análise de dados que foi 2 semanas atrás. Aqui é a dissertação de Isabel.
alma irrigada com água de reuso, 2 consórcios, sou Ford Aero, capim bufa, cobertura morta, sem cobertura, mais ou menos sem cobertura, mantido mais ou menos no limpo, mato sem controle nenhum, ou aplicação de 8 ou 12 toneladas por hectare de palma de soja. As variáveis e 2 amostragens, 4 e 8, as 0, nas camadas 0, 10 e 10, 20. Cada um de vocês vai pegar um prazo e uma camada. Tá? Na planilha designada para você. Tranquilo? Você não vai ter, é um fatorial 2, é um fatorial 2 por 4. Consórcio ou manejo, e aí vai ter ou aos 4, ou aos 8, ou aos 0, aos 4, 0, 10, 4, 10, 20, 8, 0, 10, 8, 10, 20, mas vocês só pegam uma dessas combinações. Foi bonzinho. Mas foi uma boa ideia. Acho que eu vou tirar o arquivo e colocar no brincadeira. Acho que eu vou substituir o arquivo. Não. E dizer que foi Lohana que pediu. Não, fatorial básico. 5 variáveis. Tranquilo? Como de costume, análise e tabelas e figuras apresentando resultados e comentários durante a análise. Tranquilo, gente? Então, até segunda-feira, pendente FACEP. Certo? Se for pela manhã, a gente tem aula, mas se for à tarde, aí eu não... É PIBIC, que é a obrigação do orientador estar presente na reunião. Então, eu devo saber ao longo da semana. Se eu não falar no assunto até sexta-feira, me lembrem, porque é porque eu esqueci.